Olá, aluno, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar com você um pouquinho a respeito de duas atividades, em especial a respeito do fórum. Eu estou com ele aqui em minhas mãos e antes de conversar um pouquinho a respeito dele, esclarecer aí algumas dúvidas, ajudar você a fazer essa atividade, eu vou ler o enunciado. Então o enunciado diz o seguinte: Calixto de 2017, na unidade 3, trata sucintamente de uma questão bastante polêmica e importante que envolve o uso do aumentativo e ou diminutivo dos substantivos, destacando inclusive exemplos. Então vocês têm essa questão tratada no livro da disciplina Língua Portuguesa 1, embora esteja tratada de uma forma mais simples, né? Não tão aprofundada. Daí a atividade fórum, para que vocês tenham a oportunidade de se aprofundar um pouquinho mais a respeito dessa questão, de estudar um pouco mais. Tanto que eu trago nas referências da atividade alguns textos, algumas ideias, né, de autores que vocês podem ler e se aprofundar a respeito do assunto. Essa é uma atividade do professor e diria até uma atividade eterna do professor, né? Se vocês derem uma olhadinha aqui atrás, verão um pequeno exemplo de livros, dicionários, gramáticas, que estão sempre, não apenas para enfeitar a minha mesa, mas para que eu tire dúvidas, para que eu estude, porque a gente esquece algumas coisas, algumas questões, e outras acabam surgindo, a gente tem que estar sempre se atualizando, tá? Então não é que vocês vão ter que estudar algo que não está no livro de vocês. Foi tratado, mas não tão aprofundado, e agora a atividade fórum dá a oportunidade a você de estudar um pouquinho mais a esse respeito, mas eu venho aqui para ajudar, tá? Então, sigamos. Conforme a autora, a nomenclatura gramatical brasileira, então toda vez que eu disser NGB, estou falando sobre a nomenclatura gramatical brasileira, ou seja, as normas que regem a língua portuguesa, digamos assim, as regras gerais, né, as leis que são ditas a respeito da gramática e da construção da língua portuguesa. Estabelece que os substantivos, em relação à significação, em alguns casos, passam por um processo de flexão conforme 2 graus, aumentativo e diminutivo. Então, conforme a NGB, que é então, digamos assim, quem rege as regras tradicionais, né, aquelas que vêm já há muito tempo, conforme a NGB, os substantivos, eles vão flexionar em aumentativo ou diminutivo, desculpem. Por exemplo, tenho lá a palavra menino, então eu teria menininho, menino pequeno. Ou então tenho a palavra homem, né? Homenzinho, um homem pequeno. Homenzarrão, um homem grande. Então presta atenção, olha, conforme a LGB, os substantivos passam por um processo de flexão quando o usuário quer colocar essa palavra ou num grau diminutivo, estou com problema com essa palavra, ou aumentativo, né? Mas existem autores que vão rebater, então, essa questão. Continuemos, tá? Assim, de acordo com Souza, a NGB concebe o grau como uma categoria linguística de flexão, que indica variação de grandeza e estabelece uma relação quantitativa ou afetiva entre significações nominais ou verbais, da mesma forma como acontece com gênero e número. Por quê? Gênero e número também sofrem esse processo de flexão, conforme a NGB, tá? Então eu tenho menino, menina, feminino, masculino, feminino. Eu tenho menino, meninos, singular, plural, então flexiona em número. E eu teria menininha ou meninona, não sei, né? Aumentativo e diminutivo. Bom, continuamos então. Sob ponto de vista diferente, outros especialistas, é aí que entra a sua pesquisa, entre eles linguistas como Câmara Júnior, consideram que esse fenômeno aumentativo e diminutivo é, na verdade, um processo de derivação, pelo qual os vocábulos passam. Em consonância com tal pensamento, Bechara, 2009, ressalta que os substantivos podem apresentar uma significação aumentada ou diminuída, o que, conforme linguista, acontece por meio de derivação por sufixo. Então vejam, a LGB prega que esse fenômeno de diminutivo aumentativo é um processo de flexão, assim como número e gênero.
Já o Câmara Júnior e também outros autores, como Bechara, vão dizer que isso não é um processo de flexão, e sim de derivação. E é essa discussão que eu proponho no fórum, tá? Nesse sentido, com base em tais considerações, bem como nas discussões teóricas destacadas nos textos a seguir, que estão nas referências, produza um texto dissertativo de 10 a 15 linhas rebatendo a teoria da NGB, com base na posição de Câmara Júnior e Bechara. Então, a sua posição deve ser a de Câmara Júnior e Bechara, tá? E vocês vão rebater a posição da NGB. Por que isso? Porque as discussões atuais, as gramáticas atuais, já deixaram de lado essa teoria de flexão, de aumentativo e diminutivo, tá? Em consonância, não, desculpem, continuando. Lembre-se de ampliar as discussões apresentadas nesta atividade, explicando melhor e exemplificando a posição destes dois autores por meio de exemplos. Então, explique melhor a teoria deles, rebatendo a teoria da NGB e exemplifique. 3 coisas, gente. Explique a teoria do Bechara e do Câmara Júnior, exemplifique isso e por meio da explicação, da exemplificação, rebata ou então conteste, né, a teoria da NGB. Então vamos lá. O que significa flexão e o que significa derivação? Quando se pensa em morfologia, em processo de formação de palavras, né, nós temos esses dois fenômenos. Por que eu não posso considerar aumentativo e diminutivo? Isso poderia entrar nas pegadinhas, né? A dificuldade da professora de português de falar diminutivo, mas voltemos, tá? Por que eu devo, então, pensar como o Câmara Júnior e o Bechara? Bom, vamos levar em consideração a flexão de número e gênero. Vejam só, quando eu pego uma palavra, flor, tá? E eu vou flexionar, então, um processo de flexão em número e em gênero. Então, eu não teria em masculino e feminino para flor, mas eu teria em número, né? Flexão de número. Flor, singular, flores, plural, tá? Eu teria, então, garoto, masculino, singular, garotas, feminino e plural. Isso é flexão. Por que isso é flexão? E quando eu digo garotinha, que é o diminutivo, não seria um processo de flexão. Gente, a flexão, ela é algo pré-estabelecido pela gramática. Eu não posso criar outras formas de flexionar em gênero e número. Então, eu não posso, por exemplo, quando eu quero dizer a palavra menino, mas passar para o feminino e plural, eu não posso criar uma outra forma que não meninas. Por quê? As regras estabelecem que o A vai marcar o feminino e que o S marca o plural. Então vejam, eu não tenho opção, por exemplo, como aumentativo e diminutivo. Eu poderia dizer, embora a gramática estabeleça algumas formas, né, mas eu poderia dizer, por exemplo, que mulherzinha. Vejam, eu estou me referindo a mulher pequenininha, então eu uso o inha, tá? E aí eu quero dizer uma mulher grande, eu posso dizer, nossa, que mulherão. Ou então, sei lá, outra forma para dizer a mulher grande. Veja que o aumentativo e diminutivo ele me dá outras opções. Eu não tenho apenas aquele S que marca o plural e aquele A que marca o feminino. Além disso, essas opções do aumentativo e do diminutivo, eles são muito mais sufixos que carregam em si grandes sentidos do que apenas desinências, porque o A que marca feminino e o S que marca plural é desinência, é uma desinência de número e uma desinência de gênero. Agora, escolher o inha, o arrão, o arão, esses sufixos, eles não são meras desinências que eu vou escolher toda vez que eu quiser dizer homem pequeno, eu vou dizer homenzinho. Quantas pessoas que falam, por exemplo, nossa, que hominho, tá errado, foge às regras, mas é a minha escolha, eu posso dizer. Agora, se eu quiser dizer homem no singular, que outra forma que eu tenho que não homem? Ou se eu quiser dizer homem no plural, que outra forma que eu tenho que não homens? Eu não tenho muitas opções de escolha. Então, vejam, a derivação por sufixação, aí pensando no aumentativo e diminutivo, ela me dá muito mais abertura, muito mais opções de escolha. E além disso, essas opções de escolha, diferente das desinências,
elas vão me dar a chance de expressar ali a minha intenção comunicativa. Por quê? Vejam só, olha, se eu tenho novamente a palavra mulher, tá? Eu quero flexionar em número singular, é a mulher. Eu quero flexionar em número plural, mulheres. O que eu quis dizer com isso? Apenas que eu tinha uma mulher ou duas mulheres, apenas isso. Agora, se eu pensar no aumentativo e diminutivo como algo que vai além de uma flexão, e sim marca-se por meio de uma derivação sufixal, ou seja, uma derivação por sufixo, eu posso usar essa palavra de diferentes formas conforme a minha intenção. E aí todo o contexto é que vai explicar melhor. Vejam só, estou eu com a minha amiga aqui e passa a ex do meu namorado, tá? Eu olho para minha amiga e falo assim, ai, que mulherzinha. O que eu quis dizer com esse mulherzinha? Que é uma mulher pequena? Ora, porque a NGB me diz que o sufixo inha está expressando que é algo pequeno. Mas nós sabemos que, na verdade, dentro desse contexto, esse inha, que está junto do mulher, esse mulherzinha, ele vai muito além de uma mulher pequena. Ele tem um sentido pejorativo. Ele está querendo rebaixar aquela mulher. Agora, se eu sou um homem, estou conversando com uma outra pessoa, que também aí olha para essa pessoa e fala, nossa, que mulherão. O que eu quero dizer? Que é uma mulher grande? Esse ão é uma mulher grande? Pode ser. Ou pode ser que não, tem um outro sentido de uma mulher que me atrai, não sei. Vocês estão entendendo, então, que os sufixos, embora eles também sejam estabelecidos, porque tudo na língua é estabelecido, a gente não pode estar inventando o que quer na língua, né? Embora eles sejam também estabelecidos, eles nos dão maior liberdade. Eu posso escolher qual sufixo eu vou usar em determinado contexto, e esse sufixo pode ter um sentido aqui ou um sentido ali. Eu posso, por exemplo, entrar num bar que é muito pequenininho, aconchegante, mas muito pequenininho, e dizer assim, ai, que barzinho fofinho. Ó, barzinho. Ou seja, ele é um bar pequenininho, aconchegante. Agora, se eu saio com uma outra pessoa e uma amiga, e ela me leva a um bar que eu não gosto, um bar que não é muito agradável, e aí eu chego e digo assim, ai, que barzinho, hein? Olha, só o meu tom de voz já está fazendo com que a palavra barzinho, com o mesmo sufixo inho, tenha dois sentidos. Vocês estão entendendo, então, que a palavra formada por derivação sufixal, ela é diferente de uma palavra que sofre uma flexão. A flexão é algo totalmente estabelecido a escolha, eu não tenho o que escolher, é isso que está ali e pronto, é o S, é o A, é o O, ou a falta do S, a ausência, né? Ou então, enfim, não tem o que, aquilo ali, a flexão é aquilo que está dizendo ali, número e gênero, é o que eu posso escolher e pronto. Fora que esse S na palavra ele nunca vai ter um outro sentido que não plural. A ausência do O e a presença do A nunca vai ter um outro sentido que não a palavra estar no feminino. Por outro lado, a derivação, e aí quando eu faço essa escolha de sufixo, ela está aberta a diferentes sentidos, conforme a minha intenção ou conforme aquilo que o meu leitor ou ouvinte entende. Então, a derivação é diferente da flexão. Pensem um pouquinho a respeito disso e discutam no fórum, tá? Troquem ideias, leiam esses autores que estão nas referências, porque isso vai fazer com que a gente pense muito mais sobre algo importante na morfologia, que não é só a classificação de palavras, e sim os sentidos. Quando eu faço a escolha de um verbo ou de outro, quando eu faço a escolha de um sufixo ou de outro, isso não é apenas imposto a mim. Isso é meu direito como usuário da língua de escolher, e são as minhas escolhas como autor ou como falante que vão mudar toda a situação comunicativa. Pensem aí a respeito desse assunto, reflitam, discutam e escrevam, muito bem escrito, um texto bem organizado, com coesão, retomem a pergunta, tragam os autores que vocês leram, porque eu tenho certeza que será aí uma discussão muito importante, pertinente para a sua construção como leitor, tá? Qualquer dúvida que tiverem, contem conosco, estamos aqui para poder ajudá-los, mas antes mesmo de buscar ajuda, busque esse pesquisador que está dentro de você,
se aprofunde um pouquinho mais a respeito do assunto, tá? Desculpem a enrolação na língua, eu acho que eu falo muito rápido, né? Penso mais rápido ainda e às vezes eu acabo me atrapalhando na construção das palavras. Até o professor de português às vezes peca, né? Nesse sentido. Um grande abraço para você.